Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, o verso de número 6 e 7, para a nossa meditação diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Paulo escrevendo essa carta aos Colossenses, à igreja que estava em Colosso, ele nesse capítulo 2, versos 6 e 7 que lemos, ele traz um conselho, ele traz uma orientação que é muito importante, nós precisamos refletir sobre isso. Ele fala: como pois recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. O que ele está dizendo é andar segundo o Senhor Jesus andou, fazendo as mesmas obras que ele fez. Andar na luz. A luz é Jesus. Quando nós andamos no Senhor Jesus, nós podemos declarar que nós podemos todas as coisas nele, porque é ele quem nos fortalece. Quando nós andamos na luz, andamos como o Senhor andou, tenha certeza de uma coisa: nós não vamos errar o alvo, antes nós vamos caminhar em direção ao prêmio da soberana vocação. E Paulo ainda diz assim: arraigados e edificados. Quando ele fala do arraigados, isso nos faz refletir acerca de um fundamento, porque arraigados tem a ver com raiz, com fundamento, com firmeza. E a firmeza que faz com que nós andemos como Jesus andou, eu vou citar aqui 3 coisas. Primeiro, a palavra. Quando nós meditamos nessa palavra, nós refletimos sobre ela, acerca da nossa vida, acerca daquilo que vivemos, no meio nós vivemos, e nós aplicamos essa palavra, ela é um fundamento. E nós estaremos arraigados como árvores que ficam firmadas com suas raízes, firmadas na palavra, nós seremos fortes. Outro ponto, fala do jejum e também fala da oração. Então esses 3 pontos, esses 3 fundamentos são vitais para mim, para você e para todo aquele que crê no Senhor. E até mesmo para aquele que ainda está pensando em crer no Senhor. Faça uma prova, se arraiga ao Senhor Jesus, busque esse fundamento na palavra, no jejum e na oração, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pode ter certeza que isso vai acontecer. E ele segue dizendo na orientação, no conselho, ele fala: confirmados na fé. Ó, que lindo, né? Veja bem, ele fala: ande como Jesus, sejam arraigados, edificados e confirmados na fé. Porque fé, sem fé, na verdade, como diz a palavra, é impossível agradar a Deus. E fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. E a palavra fala que o justo ele vai viver da fé. Abraão foi justificado por conta da sua fé no Senhor. Aquilo que Deus o chamou, ele obedeceu. E isso foi o que bastou para ser justificado diante de Deus. A fé é o que move montanhas. A fé é o que faz com que você e eu caminhemos sobre a face da terra, nessa vida, crendo que Deus está no controle, crendo que Deus vai operar, que Deus está operando. Ou seja, a fé te move, a fé me move. Ela é um firme fundamento. É o que Paulo está dizendo: confirmados na fé. É a fé que vai levar você e eu à realização das coisas e vai nos levar à eternidade, ao encontro com o Senhor Jesus. E ele encerra dizendo assim: assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então ele encerra falando assim: ó, cresçam em ação de graças. Em outra palavra, em outro texto, ele fala assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Ação de graças, ele é o fruto dos lábios gratos a Deus, dos lábios que reconhecem o Senhor. Não daqueles lábios que murmuram. A exemplo, quando o Senhor tira o povo do Egito, caminha pelo deserto, o povo de Israel tinha a presença de Deus, tinha o cuidado de Deus, tinha a provisão do Senhor, o socorro, o livramento, tudo que era necessário, o comer, o vestir, o livramento, o cuidar,
Deus estava com eles, mas eles murmuravam sempre contra o Senhor. Não estavam com o coração gratos a Deus por ter saído do Egito, da escravidão, por estar caminhando em direção a uma promessa, tomar posse de uma promessa e Deus cuidando deles. Então, Paulo está dizendo, cresçam em ação de graças. Quando nós aprendemos a dar graças, tenha certeza de uma coisa, até aquilo que parece ruim vai ficar bom. Quer ver um exemplo? Quando Jesus viu uma grande multidão, ele teve compaixão. Ele disse aos discípulos, dê a eles o que comer. E eles disseram, não temos nada, Senhor. 200 dinheiro não vai bastar para comprar pão. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de tão grande multidão? E Jesus disse, então me dê isso aqui. Eles entregaram para o Senhor 5 pães e 2 peixes. E você vai ler no texto que o Senhor eleva e dá graças. Quando você dá graças, é o céu que se abre sobre você e sobre mim. Quando há uma murmuração, é o inferno que se abre. Então qual é a escolha? A escolha é dar graças. Mas eu tenho que dar graça mesmo quando o dia for ruim? Sim, graças a Deus que isso aconteceu, mas eu estou livre. Graças a Deus que a situação está assim, mas eu ainda tenho fôlego de vida. Graças a Deus que Deus está no controle. Em tudo demos graças. Então o conselho de Paulo para os Colossenses era, andem na luz, fiquem firmados no fundamento da palavra, do jejum, da oração. Caminhem em direção à fé, que vocês serão confirmados naquele dia e em tudo deem graças a Deus. Deus te abençoe. Um ótimo dia para você com a paz do Senhor Jesus. Amém?